Olha aí, a partição a todos aqui, missionário Vini Silva. Eu vou falar aqui sobre os 24 anciãos lá de Apocalipse 4, porque teve um irmão aí que está com a dúvida se eram homens ou anjos ou o que era, né? Então vamos ler aqui, fazer um vídeo rápido. Deixa eu ler aqui Apocalipse 4. Está em Apocalipse 4, no versículo 4. Diz assim: ao redor do trono, versículo 3 diz: e esse que se acha sentado no trono, que é Deus. Aí no versículo 4 ele diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças são coroas de ouro. Bom, isso está lá em Apocalipse 4. Nós lemos isso aqui nas aulas que eu fiz aí sobre o Novo Testamento, né? Está na playlist Compreendendo o Novo Testamento. Você vai lá em Apocalipse 4, vai estar escrito lá. Fala sobre os 24 anciãos. E aí ele entrou e perguntou a dúvida dele, né, se quem seriam esses 24 anciãos. Aí a gente tem que tudo, por exemplo, tudo que está em Apocalipse está em outros livros do Velho Testamento, né? Mas aí eu não vou fazer um estudo completo aqui de escatologia, porque não tem a mínima condição, é muito longo, muito demorado. E para as pessoas que estão começando a ler aqui agora, que é a maioria, vai dar um nó na cabeça. Então, lá no Antigo Testamento, no Antigo Israel, Deus, o que ele fez? Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar do templo, né, o templo de Salomão, e oficiar lá nos serviços de culto do templo, né? Então, a tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, foi escolhida por Deus para fazer parte lá, para cuidar do templo. Era a função deles. E todos eles eram descendentes lá do terceiro filho de Jacó, que pertenciam à linhagem de Arão, que era irmão de Moisés, os Aronitas, chamados Aronitas. E eles que tocavam o sacerdócio lá, fazia todo o serviço do templo antigo do Velho Testamento. Eles eram responsáveis também pela administração, transporte de instrumentos, das coisas, enfim, de tudo que era pertinente lá o templo antigo. E então eles eram os sacerdotes da época. E no tempo do rei Davi, depois de um tempo, o rei Davi ele acabou reestruturando as funções desses levitas lá, o ministério dos levitas, dando a eles as novas, como eu diria, novas atribuições. Então, por exemplo, como cantar, né? Levita não é só para cantar, levita é o que toma conta de tudo dentro de uma congregação. Mas isso foi dado por Davi, a guarda do templo, a portaria, a tesouraria. Os levitas, isso tudo era entregue aos levitas, a tribo de Levi. E coube também a Davi, o que Davi fez? Ele constituiu, levantou 24 anciãos, 24 pessoas de idade, que já eram experientes, que já andavam com Deus há muito tempo, que eram bem vistos por toda a comunidade, que orientavam os mais novos. Então, Davi, ele cria esses monarcas, eram 24 anciãos, e ele fez 24 turnos sacerdotais, ou seja, eram 24 equipes de sacerdotes. E cada equipe tinha os seus cantores, os seus obreiros, né, para trabalhar, e esses 24 turnos eram comandados por 24 anciãos, ou anciãs, acho que também está certo, né? Anciãos, anciãs. Então é com base nisso aí, da organização da tribo de Levi, que apareceu essa figura dos 24 anciãos, que eles trabalhavam em turnos e cada um tinha a sua equipe. Então, um cuidava um turno, acabava o turno dele. E interessante que um desses 24 anciãos era justamente Zacarias, que era foi o pai de João Batista, né? E foi no turno dele que o anjo apareceu, falando sobre João Batista. Então, você vê que lá em Apocalipse fala que ao redor do trono de Deus havia 24 anciãos. Você veja que
mesmo Deus sendo soberano, conhecedor de todas as coisas, ele tinha 24 pessoas que ele gostava. Deus sempre gostou de ter comunhão com os homens. Tanto que ele criou aqui na terra Adão e Eva, botou num paraíso, e todo final de tarde Deus descia aqui na terra para ter comunhão com Adão, trocar uma ideia com Adão, conversar com Adão. Né? Deus não é um Deus solitário. Ele gosta de estar sempre interagindo, principalmente com a criação dele, com os anjos. Os anjos são mais mensageiros, é para dar ordem. Mas com os homens, Deus criou os homens para interagir com eles. E esses 24 anciãos que ficam ao redor do trono de Deus seriam auxiliares de Deus, entre aspas, né? Deus ele pode botar auxiliar, não que ele precise de auxiliar, mas é porque ele gosta mesmo de interagir. E aí esses 24 anciãos, né, de lá Apocalipse, que se prostravam diante de Deus e adoravam aquele que vive eternamente pelos séculos dos séculos, e digno ao Senhor de receber glória, né? Isso está lá em Apocalipse 4, no versículo 4 aqui. Então, esses 24 anciãos, na verdade, eles são reis. São reis e sacerdotes levíticos. Por isso que fala que eles tinham 24 coroas, né? Cada um tinha sua coroa. Porque eles foram reis, né? Eles eram os sacerdotes e eram chamados de príncipes, de reis. Levando em conta isso, aí fica simples saber que esses 24 anciãos foram os 24 anciãos levantados pelo próprio Deus e confirmado pelo rei Davi. Né? Davi levantou para que eles tomassem conta do templo, e cada um num turno, né, de 24. Outras pessoas dizem também que significa as 12 tribos de Israel, com os 12 apóstolos, unindo ali o Velho Testamento com o Novo Testamento. Mas se fosse os apóstolos, João teria falado. Então, esses 24 anciãos, tirando a dúvida aí do irmão, eles eram homens, sim, eram os 24 anciãos que trabalhavam aqui na terra, no Velho Testamento, no templo de Deus, que era o templo de Salomão, e eles tomavam conta em 24 turnos de 24 anciãos. E então é isso aí que significa os 24 anciãos, tá bom? Eram homens, quando João viu, seriam auxiliares de Deus, são anciãos com quem Deus conversa, né? Eu creio que Deus deve conversar com eles no sentido de: olha lá o que está acontecendo, olha lá o meu servo Vini, lá, o Vini 7, o Vini Silva. Será que ele está agindo errado? Aí os anciãos: não, vamos dar uma chance para ele, ele é um gordinho simpático. Entendeu? Aí são conselheiros, pronto. Seriam conselheiros de Deus, né? Tirando a brincadeira aqui, mas seria isso. Deus, ele é soberano, é soberano. A decisão dele é final? É final. Mas Deus gosta de ouvir. Né? Afinal de contas, os 24 anciãos foram criados por ele. Deus deu sabedoria a cada um. E eu tenho certeza que Deus está sempre em conversa com eles, né? Decidindo coisas, comentando outras. E Deus, se ele quiser, se for da vontade dele, ele pode atender o que algum ancião pede, ou a maioria, ou não. Né? Mas, de todo modo, Deus ele é o Senhor. Por isso que os 24 anciãos se prostraram diante dele, botaram as coroas aos pés de Deus, dizendo: tu és o nosso Senhor, nós somos seus servos, suas criaturas. Porque diz lá em Apocalipse que todo o universo vai render glórias a Deus, né? Todo o universo, porque Deus ele está acima de tudo e de todos. Então é isso que significa esses 24 anciãos da Bíblia Sagrada, que está lá em Apocalipse 4. Seriam conselheiros de Deus, com quem Deus vive ali numa eterna comunhão entre eles. E foram os 24 anciãos que prestaram serviço ao templo de Deus aqui no Velho Testamento, na antiga Israel. Né? Segundo, está lá em 2 Crônicas, né? Se você quiser comprovar. Está lá a 1 Crônica, 2 Crônicas fala isso. O rei Davi estabeleceu esses 24 príncipes,
seriam esses 24 anciãos. Tá bom? Então é isso aí. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fiquem todos com Deus. Amém.